Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Bom, o tema de hoje do GastroPed Talks é refluxo gastroesofágico. Dando seguimento ao guideline, a gente vai apresentar agora o artigo original, que foi publicado em 2010 no JPGN, que se chama A Cura da Esofagite Erosiva e a Melhora dos Sintomas de Doença do Refluxo Gastroesofágico depois do tratamento com esomeprazol em crianças de 12 a 36 meses. Parece óbvio falar para pediatras ou para gastropediatras a dificuldade que a gente tem do diagnóstico de doença do refluxo na infância, principalmente pela ampla gama de sintomas que se relaciona ao refluxo fisiológico e a diferença entre os sintomas em cada faixa etária pediátrica. A gente tem uma vantagem que os métodos diagnósticos, principalmente por conta do aumento da tecnologia, vem propiciando um pouco mais de conforto e mais tranquilidade na realização desse diagnóstico, mas ainda assim, o próprio pediatra, o gastroenterologista pediátrico, ainda tem dificuldade na concretização do diagnóstico, visto que é uma doença que não tem um padrão ouro, um exame padrão ouro para o diagnóstico na faixa etária pediátrica. Muitas crianças abaixo de 5 anos são realmente afetadas com a doença do refluxo, apesar de que a prevalência vai aumentando conforme o aumento da idade, e quando ela é suspeitada nesses lactentes, essas crianças mais jovens, geralmente o diagnóstico é feito ainda no primeiro ano de vida, ali entre 6 e 8 meses de vida. A principal complicação da doença do refluxo é a esofagite erosiva. Ela tem uma prevalência conforme o aumento da idade, porém, naqueles lactentes que têm o diagnóstico, principalmente no primeiro ano de vida, quase 10% deles têm já algum comprometimento da mucosa esofágica. E quando a gente amplia essa faixa etária até os 5 anos de idade, 1/3 dessas crianças tem já algum comprometimento da mucosa esofágica no momento do diagnóstico na primeira endoscopia. O tratamento é feito com antiácidos, a gente não tem no mercado brasileiro hoje os inibidores H2, então a gente fica por conta do tratamento com inibidores de bomba de prótons, e aqui especificamente a gente vai conversar sobre o esomeprazol. O esomeprazol já é autorizado nos Estados Unidos, em outros países como Canadá, Austrália, alguns países da Europa, a partir de 1 mês de vida. Em alguns guidelines ou em algumas sociedades esse uso é a partir de 1 ano, mas comprovadamente, quando a gente entra no site do FDA, comprovadamente em crianças com comprovação de esofagite erosiva, o tratamento com esomeprazol pode ser feito com segurança a partir de 1 mês de vida, nas doses respectivas pelo peso e também pela idade. Então, esse estudo é um estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado pela dose da medicação conforme o peso dos pacientes que foram alocados. Foram vários países envolvidos, para cada país vários centros envolvidos, e isso reuniu um N de pacientes que foram avaliados aqui no estudo. Foi inicialmente feito um estudo mais amplo, e aí do estudo mais amplo foram selecionados por faixa etária estudos menores para avaliações estratificadas. Foram incluídos, então, pacientes de 1 a 11 anos, todos acima de 8 quilos de peso, com doença do refluxo confirmada pela endoscopia digestiva alta, com comprovação de esofagite erosiva macroscópica, pelos critérios de Los Angeles, ou com alteração microscópica na histologia. Aqui não foi utilizado outros métodos diagnósticos, como, por exemplo, a pH impedanciometria. Foram excluídos os pacientes que tinham já algum comprometimento avançado da erosão esofágica, algum grau de estenose, displasia, né, esôfago de Barrett, e pacientes que tinham doenças do trato gastrointestinal ou cirurgias prévias do trato gastrointestinal foram excluídos do estudo. Então, foi utilizado o esomeprazol na dose de 5 ou de 10 miligramas, depende do peso, e na nossa faixa etária de interesse entre 12
e 36 meses, os pacientes foram divididos nesses dois grupos e foram randomizados de forma 1:1. O esomeprazol foi administrado 60 minutos antes do café da manhã, da primeira refeição do dia, e foi autorizado pelos autores que se abrisse a cápsula do esomeprazol e fizesse essa diluição ou essa associação da cápsula com o purê de maçã, eventualmente em crianças que têm dificuldade de deglutir a cápsula inteira. Como foi feito o estudo? Eles selecionaram, então, os pacientes possivelmente elegíveis, fizeram uma avaliação dos dados clínicos e epidemiológicos desses pacientes, aplicaram os critérios de inclusão e exclusão, e esses pacientes, então, foram alocados de forma prospectiva para fazerem a endoscopia digestiva alta, para ver esofagite ou para excluir outras doenças, e aqui, principalmente, a esofagite eosinofílica. E foi utilizado aqui como classificação endoscópica o critério de Los Angeles. Em pacientes que não tinham a visualização macroscópica da esofagite, foi feita uma biópsia para avaliação de esofagite microscópica, e para aqueles pacientes que tinham alguma outra indicação, principalmente para excluir outras doenças, também foi realizada a biópsia, mas não foi de rotina, só em pacientes que tinham essas indicações específicas. Pacientes que não tinham endoscopia, que não eram elegíveis para fazer endoscopia no momento da randomização, era aceito que esses pacientes que tinham endoscopia prévia até 2 semanas antes, com esofagite erosiva comprovada macroscopicamente ou eventualmente numa histologia, esses pacientes poderiam entrar no estudo. Então, pacientes sem endoscopia prévia e sem histologia, ou sem esofagite erosiva na endoscopia ou na histologia, eram excluídos do estudo. Para avaliação de sintomas, eles utilizaram uma ferramenta que é muito utilizada na América do Norte, Canadá, que é uma avaliação telefônica para os pais ou responsáveis pelas crianças para avaliar sintomas. Então, essa avaliação era feita de forma diária, nos 7 dias que precederam a randomização do estudo, e depois, a cada 2 semanas, durante o tratamento, esses pacientes também receberam essas ligações telefônicas e eram, então, divididos de acordo com a gravidade dos sintomas apresentados. Bom, então, 109 pacientes foram selecionados para o estudo. Na faixa etária de interesse especificamente para esse estudo, foram selecionados 31 pacientes de 12 a 36 meses, todos acima de 8 quilos e todos menores de 20 quilos. Qual era a nossa amostra? A amostra continha principalmente pacientes do primeiro para o segundo ano de vida, mais de 60% deles. Quase 50% dos pacientes tinham esofagite erosiva já na primeira endoscopia e eram pacientes muito sintomáticos, independente de qual grupo eles estavam alocados, eram pacientes bastante sintomáticos e a gente vai ver a resolução desses sintomas. Bom, os principais resultados desse estudo. Então, 15 pacientes já tinham esofagite erosiva na primeira endoscopia, e desses 15, 13 fizeram uma segunda endoscopia 8 semanas depois do tratamento com esomeprazol, e todos eles, reparem bem, 100% dos pacientes melhoraram a esofagite erosiva depois do tratamento de 8 semanas com esomeprazol. Em relação a sintomas, 19 pacientes, independente do grupo, antes da randomização, eram classificados como tendo sintomas moderados ou graves. E desses 19, 16 melhoraram esses sintomas e decaíram na classificação. Então, os autores discutem e concluem que o esomeprazol, utilizado na dose de 5 ou de 10 miligramas por dia, durante 8 semanas, para lactentes e pré-escolares jovens de 12 a 36 meses, foi eficaz para melhorar a esofagite erosiva em todas as crianças e foi eficaz para melhorar sintomas moderados e graves em quase todas as crianças. Então, teve um bom desfecho aqui. Lembrando que foi uma medicação bastante bem aceita, bem palatável, não houve relato de efeitos colaterais graves, apenas efeitos colaterais leves, e não houve descontinuação da medicação por parte de nenhum dos pacientes que foram selecionados para o estudo.
Quando a gente divide isso para outros estudos na literatura com outros inibidores de bomba de prótons, amplamente disponíveis, principalmente aí no mercado internacional, quando se estuda o pantoprazol, por exemplo, eles fizeram um estudo com 2 doses diferentes, também durante 8 semanas, para crianças com uma faixa etária um pouco mais ampla e um N um pouco maior do estudo que a gente está discutindo aqui. E esse estudo mostrou que o pantoprazol também foi suficiente para melhorar os sintomas, mas não foi capaz de melhorar, aliás, não foi avaliado a melhora endoscópica ou histológica desses pacientes. Quando a gente estratifica isso para o lansoprazol, também um estudo feito com 2 doses diferentes, aqui um pouco mais prolongado, então 12 semanas, né, que é permitido na bula do FDA, é permitido nas bulas da medicação o uso do lansoprazol por 12 semanas, uma faixa etária bem mais ampla, de 1 a 11 anos, com N de 66 crianças, e aqui sim, melhorou os sintomas e melhorou a esofagite erosiva na endoscopia e na histologia. Foi um desfecho bastante semelhante ao estudo que nós estamos discutindo aqui. Por fim, em relação ao omeprazol, o queridinho aí dos IBPs, talvez seja o IBP mais utilizado no Brasil e no mundo, um estudo feito com um N relativamente pequeno, né, visto o grande número de crianças que a gente encontra utilizando o omeprazol. Aqui esse estudo selecionou apenas 48 crianças de uma faixa etária ampla, e eles viram que após o tratamento com o omeprazol, não houve uma recidência de sintomas e não houve uma recidiva de esofagite erosiva na endoscopia. Então, mostrando também um desfecho bem positivo em relação ao omeprazol. E quando a gente vai falar em relação aos sintomas, os sintomas encontrados na faixa etária do estudo foram realmente os sintomas mais encontrados na literatura, em outros ensaios clínicos, e aqui foi interessante que os pacientes menores, principalmente os menores de 4 anos, foram muito mais sintomáticos do que as crianças maiores. São sintomas mais difíceis, menos específicos, não são aqueles sintomas clássicos de pirose, dor retroesternal, queimação, aqueles sintomas de crianças maiores, mas essas crianças foram bem mais sintomáticas que as crianças mais velhas. E em relação à esofagite erosiva, quase 50% dos pacientes tinham esofagite erosiva na primeira endoscopia pré-tratamento, mas quase metade delas tinham graus baixos de esofagite erosiva, Los Angeles A ou Los Angeles B. Mesmo assim, os autores discutem um possível viés de seleção, visto que esses centros que foram utilizados aqui para esse estudo eram centros, na maioria das vezes, terciários. Então, recebiam pacientes não respondedores a um tratamento com outros antiácidos ou com outras medicações, eram pacientes com alguma comorbidade neurológica, metabólica, respiratória, enfim. Então, talvez isso tenha viciado um pouquinho a amostra. Como a gente viu no guideline e da ESPGA e na discussão do guideline de Montreal, por exemplo, no consenso de Montreal, é possível se fazer o diagnóstico de doença do refluxo na faixa etária pediátrica sem a necessidade de endoscopia. E isso é cada vez mais discutido, é cada vez mais comum. Mas os autores desse estudo discutem a importância da endoscopia, uma vez que há uma dissociação da histologia com a clínica. Então, a importância da endoscopia tanto para avaliação macroscópica quanto para avaliação microscópica na histologia, uma vez que crianças com muitos sintomas podem ter histologia bem normal ou bem inocente, entre aspas. E, por outro lado, crianças pouco sintomáticas já podem ter um comprometimento aí de erosão ou outras alterações específicas de doença do refluxo mais intensas pela histologia. A classificação de Los Angeles para avaliação endoscópica é bem descrita na literatura dos adultos e é pouco validada na literatura pediátrica, porém é a classificação que os endoscopistas mais conhecem, mais estão íntimos e aptos a utilizar, então foi a classificação utilizada aqui para esse estudo. E quando a gente estratifica os achados microscópicos desses pacientes, a gente consegue ver que muitos pacientes têm realmente achados de inflamação crônica na mucosa esofágica e quase 75% deles têm algum grau de acometimento microscópico na mucosa esofágica antes da avaliação, antes do tratamento com o esomeprazol. Então, por fim, eles fazem uma conclusão que é de domínio público, que doença do refluxo
com avaliação endoscópica e histológica de esofagite erosiva em crianças pequenas, aqui lactentes e pré-escolares jovens, é muito raro de se encontrar na literatura. Os dados são bem limitados por questões técnicas óbvias aí. Então, isso é uma conclusão que é bem comum de se encontrar na prática. Mas que o tratamento com 5 ou com 10 miligramas de esomeprazol durante 8 semanas para a faixa etária de 12 a 36 meses foi suficiente, foi positivo e foi benéfico para melhorar os sintomas e para melhorar a esofagite erosiva. Também os autores são bem felizes aqui em discutir possíveis limitações desse estudo. Então, a falta de um grupo controle gera a seguinte dúvida: será que esses pacientes melhorariam os sintomas e melhorariam a esofagite erosiva mesmo sem tratamento específico? Ou ainda mais, será que esses pacientes melhorariam os sintomas e melhorariam a esofagite erosiva com outros IBPs, talvez mais baratos, talvez com menos efeitos colaterais, talvez mais amplamente disponíveis, talvez mais conhecidos, talvez com mais estudos? A gente viu nos outros estudos aqui que o artigo discutiu que sim, que a maioria dos IBPs tiveram um desfecho positivo nessa melhora. Então, isso é uma limitação importante desse estudo. E eles não avaliaram o uso crônico do esomeprazol, apenas a avaliação durante 8 semanas. Não sabemos ainda a avaliação, o uso intercalado ou uso crônico do esomeprazol, qual é a possível repercussão disso na infância. E eu trago um artigo para concluir aqui, que é um artigo também publicado no JPGN, um pouco mais recente do que o artigo que a gente está discutindo aqui, mostrando que foi feito um estudo prospectivo de 2009 a 2014, com 106 crianças que foram diagnosticadas com doença do refluxo, aqui pela pH impedanciometria, e foi avaliado também a possibilidade de aspiração pulmonar com a dosagem de pepsina no lavado broncoalveolar. Desses 116, 108, ou seja, um grande número dos pacientes, fizeram endoscopia digestiva alta e apenas 24%, né, um valor bem menor do que a gente encontrou no nosso estudo, apenas 24% dessas crianças tiveram algum comprometimento de esofagite na endoscopia ou na histologia. Mas os autores concluem esse estudo, que é o grande encontro aqui desse estudo, que mesmo em crianças com esofagite grave e mesmo em crianças com esofagite com refluxo alto a ponto de aspiração pulmonar, mesmo nessas crianças, o risco de hospitalização não aumenta. Então, geram algumas perguntas. Então, primeiro, quem são essas crianças pequenas, lactentes, jovens principalmente, que fazem doença do refluxo com esofagite erosiva, ou que fazem doença do refluxo com aspiração pulmonar, mesmo sem alguma doença que está associada amplamente à doença do refluxo? Quem são essas crianças? Como que a gente faz o diagnóstico nessas crianças? Quão invasivo a gente precisa ser para fazer o diagnóstico e para realizar o tratamento dessas crianças? Será que com o passar do tempo, ou a evolução da criança, o aumento pondero-estatural, por exemplo, a mudança de alguns hábitos da alimentação ou alguns hábitos não farmacológicos, será que só isso não seria suficiente para melhorar a esofagite dessas crianças, visto que isso não aumenta o risco de hospitalização? Então, quando a gente junta essas duas conclusões, talvez essas sejam as perguntas que a gente pode discutir futuramente. É isso, muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!